Fala galera, Hello World! Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona a função show e a screen color em programação em Plex, ok? E alguns conceitos básicos da linguagem. Então se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para sempre receber as notificações e deixe um like se você gostou do vídeo. Então vamos começar. Primeiro, eu não vou incluir nenhum arquivo, eu vou criar uma função em Plex. Então você vai criar func exibir paste, ok? Isso é uma função. Eu coloco o comando func, a palavra exibir e os parâmetros. Os parâmetros podem ser divididos por vírgula. Ó, test1, test2, ok? Então vou colocar test0 aqui, test1 e test2. Função exibir vai exibir três textos, né? Só que, olha só, para mim exibir strings, eu preciso chamar uma lib plex que já tem pronta. Se eu fizer isso aqui, ó, show test0, depois show test1, mostre test1, mostre o conteúdo que está na variável test2. Vou exibir três textos. E se eu chamar essa função aqui embaixo, exibir olá mundo, como vai? Ok? Se eu salvar isso aqui, eu vou abrir aqui o terminal. CMD, então cd examples, cd examples. Eu vou dar um plex aqui, ó. Basicamente o plex é chamar o compilador plex, dar o nome do arquivo prog.plex, que é este arquivo aqui, e criar um prog.exe. E eu vou dar enter. Ele vai dizer que a função showText0 não foi declarada. Por que ela não foi declarada? Porque a gente não criou outra função chamada show aqui, ó, para exibir textos na tela, ok? Que a gente está chamando aqui, ó. Mas a gente precisa criar do zero? Não. Plex já tem uma função plex. Olha só. Então para isso eu devo importar uma biblioteca em Plex que eu criei. Então para isso use tudo, esse asterisco significa tudo, of de entre maior ou menor, eu coloco a biblioteca IOSys. Isso significa que IOSys eu posso omitir o plex, eu posso inserir .plex aqui, mas posso omitir esse .plex. Ele vai ler um arquivo plex. Esse asterisco, né, basicamente significa tudo, ok? Tudo. Então ele vai importar todo o arquivo. Eu ainda quero desenvolver uma função que você coloca o nome de uma função, por exemplo, show import, ou você coloca aqui basicamente show. Use a função show do arquivo IOSys. Em vez de ele importar todo o arquivo com várias funções dentro desse arquivo, não. Ele vai incluir apenas a função show. Eu ainda vou criar essa funcionalidade. Ok, galera? Outra coisa é que, assim, eu falei sobre aqueles paradigmas e tal, né? Para vocês entenderem como vai funcionar a linguagem, mas não é algo que está pronto na linguagem, né? A linguagem está sendo desenvolvida agora. Então, ainda tem pouca coisa na linguagem, ok? Tem pouca coisa ainda, né? Então, inclusive tem alguns bugs que eu ainda preciso resolver sobre a linguagem, ok? Use esse arquivo aqui, ó, IOSys. E agora eu vou tentar executar. Olha só. Ele já compilou. Quando ele mostra essas informações na tela, ele compila, ó. O golink é um executável que linka os arquivos DLL com o arquivo objeto gerado pelo NASM. E o nosso compilador Plex, ele utiliza o golink e o NASM. Então ele exibe as informações do golink também. Então, ó, se tiver um erro de assembly, ele vai exibir os erros do NASM, ok? Mas eu também quero criar identificação de erros sintáticos aqui no compilador e não executar nem o NASM com isso, entendeu? Alguns erros são identificados, outros ainda não.
Mas olha só, output file, prog.exe. Ele gerou aqui, ó, tá vendo aqui? Gerou um executável exe. Formato Win32, de 32 bits. Eu ainda não fiz a função de formato 64 bits. Tamanho, 2,5 bytes. 2.560 bytes, né? 2,5 kilobytes aí do executável. E ele exibiu aqui na tela: olá mundo, como vai? Ou seja, show, a função show, vindo dessa biblioteca, exibiu o que está na variável test0, que é o olá, mas depois exibiu o que está em test1, que é o mundo, e exibiu o que está em test2, que é o como vai. Tudo em uma só linha. Eu ainda não tenho basicamente a verificação de caracteres de escape para poder identificar quebras de linha, por exemplo. Eu não posso fazer isso aqui, ó, /n. Apesar de ele colorir aqui no editor o caractere de escape, eu não posso fazer isso aqui na linguagem Plex, porque o Plex ele não consegue identificar ainda quebras de linha. Ainda não fiz uma função para isso também. E vocês podem ver que ele exibiu aqui, né? Agora eu vou dar um CLS e eu vou executar só o prog.exe. Olá mundo, como vai, ó. Ele é uma, só para vocês verem, é uma linguagem compilada, ok? Porque ele gerou um executável, prog, olá mundo, como vai. Prog não é o prog.plex, é o prog.exe, o binário que foi gerado. Se eu tentar abrir aqui pelo editor, ele não abre, é um binário, ok? E ele exibe nosso binário, olá mundo, como vai. Beleza? Se a gente abrir aqui o io.sys, cadê? io.sys, iosys.plex, eu vou ver as funções disponíveis de I/O. As funções de I/O, né? O que são essas funções de I/O? Primeiro, ele tem uma variável chamada stdout, que armazena um import, uma importação de uma função DLL. Um comando import, isso aqui é uma maneira arcaica, uma maneira primordial de você programar em Plex. Você pode fazer isso aqui também, ó? Pode. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou pegar esse código da função show, eu vou copiar ela, olha só. Eu vou copiar ela, ok? Eu vou inserir aqui, ó, no prog.plex. Eu vou comentar essa linha aqui. Comentários em Plex é assim, ó, através de 3. Tudo que tiver comentado, ele não será executado. Na verdade, eu não fiz essa verificação com todos os comandos, né? Basicamente, eu vou identificar aqui se realmente ele não vai executar, né? Mas, basicamente, eu posso inserir vários comentários, né? Vamos inserir o comando import aqui. O que acontece? Eu não vou importar uma biblioteca, mas eu vou chamar o import diretamente aqui, ok? Import test0, então stdout test0, size test0. Opa, mas size é o tamanho, né? Então o que eu vou fazer? Olha só o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho, ó, se eu não for importar a biblioteca Plex, olha o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer isso, olha a quantidade de linhas. Eu vou ter que importar a função write_console_ar de kernel32 3 vezes. Inserir as variáveis 1 e 2 aqui. T0, 1 e 2 aqui nesse parâmetro, né? Geralmente imports em funções, ele faz o seguinte: o import ele adiciona um arquivo kernel32.dll. Você não precisa colocar DLL aqui, é omitido. Kernel32.dll, ou o nome do arquivo que você está colocando aqui, ele vai inserir .dll nesse arquivo e vai colocar lá no linker golink para poder linkar as funcionalidades do seu código com essa DLL do Windows. O que tiver após o ponto será a função dessa DLL. É uma função específica do Windows chamada write_console_a do arquivo kernel32.dll, que vai exibir na tela uma string. O que tiver entre vírgula aqui, basicamente são parâmetros dessa função. Isso aqui é basicamente uma forma de você fazer em Plex o que tem assembly. Porque em assembly ele faz exatamente isso. Ele dá um extr write_console_a, dá um call write_console_a
E antes desse call, ele dá um push em cada parâmetro desse, ó. Isso é uma forma mais simplista em Plex de fazer o que o assembly faz, exatamente o que o assembly faz, é isso aí, ok? Só que a diferença é que a assembly a gente usa várias linhas, a gente está fazendo tudo em uma linha só, em Plex, com comandos formais, usando import. Então o import, ao mesmo tempo, ele importa a função daquele arquivo e ao mesmo tempo já executa essa função. Isso é o que o import faz em Plex. Só que eu não tenho a função size declarada. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui, teria que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que criar essa função aqui dentro. Size é igual a string e importar, retornar, ó, return é um comando, retornar valores de uma função. Então vou ter que retornar o resultado de uma importação. Qual importação é essa? Eu vou importar a função strlen do arquivo msvcrt.dll. Essa função strlen desse arquivo dll aqui é para verificar um tamanho, retornar o tamanho de uma string. Então ele vai retornar em EAX o tamanho de uma string, de um texto, que vai ser passado como parâmetro aqui, o string, ok? E vai retornar em EAX. Então eu retorno aqui o que está em EAX. Então size retorna um valor numérico, que é o tamanho do texto que está sendo passado como parâmetro aqui, ó, que vem para cá e vai para strlen. Então text0 basicamente vai ser um texto que a gente vai passar aqui, ó, size. Beleza? E stdout? Stdout basicamente é isso aqui. Eu posso fazer em Plex também. Ó, stdout é uma variável que recebe uma importação, o resultado de uma importação, que é o resultado da chamada da função. Então a função é chamada e ele retorna o valor. A função DLL é chamada e retornamos valor, correto? Beleza, a gente retorna o resultado dessa função, o valor dela. Então do mesmo arquivo kernel32.dll, chamamos a função getStdHandle, que é basicamente para pegar o buffer da tela do CMD. Né? Em DLLs, em linguagem assembly, né? Em funções de baixo nível ou linguagens funções de baixo nível, basicamente a gente tem que primeiro pegar o buffer da tela e colocar aqui um parâmetro -11 para dizer que a gente quer ler o buffer de saída da tela, ou seja, a gente tendo esse buffer de saída, significa que a gente pode usar esse buffer de saída para imprimir algo na tela, para fazer qualquer coisa nessa tela. Em Assembly a gente precisa fazer isso. Então stdout recebe esse buffer de saída, ok? Std vem de std aqui, ó, do getStdHandle, ok? E out vem de saída. Então eu uso essa variável stdout aqui, ó, em white console A. Test0, test1, test2, aqui, que é a string. Aqui, test0, test1, test2, como parâmetro da função size, que captura o tamanho. Então isso aqui é o tamanho da string. Isso aqui é a string, isso aqui é o buffer da tela, e isso aqui é a string. E esses dois parâmetros eu vou zerar, porque é o buffer que redireciona a quantidade de caracteres que foram escritos. Então eu posso colocar 0 aqui. E esse outro 0 aqui, ele pode ser nulo também. Ok? Eu vou colocar como 0, que é nulo. E só aí eu chamo a função exibir, né? Então vamos lá. Eu vou dar Enter. Eu vou... Olá. Ele exibiu apenas o olá aqui, né? Olha só, do import. E ele exibiu apenas o olá, que é text0. Então ele não exibiu aqui, ele não executou isso aqui, nem isso aqui, ó, né? Não executou. Então eu poderia fazer separado. Deixa eu ver aqui. Como eu falei para vocês, nem tudo da linguagem de Plex está funcionando, ok? Olá, e eu posso colocar isso aqui, a func exibir text. Func exibir E aí textos, e aqui eu mudo para texto também, text, e aqui text. E aí eu chamo aqui exibir olá 2.
E eu imprimo novamente. Agora sim, né? Ele olá 2. Então ele importou duas vezes, mas ele não importa, ele não adiciona novamente o add console A no stern e nem o kernel 32 no linker, porque já existe. Então o que ele faz? Ele só chama a função, né? Então a gente não conseguiu fazer tudo em uma função. Beleza? Vou colocar aqui outro texto 1, se eu colocar isso aqui, ó. Olá 3 em uma outra variável chamada texto 1 e fazer isso aqui, ó, texto 1, vamos ver se ele vai exibir texto 1, texto 1, isso. Vamos ver se ele vai exibir os dois. Olha, não exibiu. Se a gente coloca vários imports dentro de uma mesma função, a função automaticamente ela não executa. Ela não consegue identificar o segundo import. Mas se a gente colocar um import em cada função separada, a gente consegue fazer a execução de cada um desses ports. Então isso é um bug. É um bug na linguagem Plex que eu tenho que resolver. Eu tenho que colocar aqui um outro, eu tenho que fazer que uma função aceite vários imports, ok? Mas eu preciso, galera, para mim exibir uma mera string, eu preciso fazer tudo isso? Eu preciso realmente fazer tudo isso? Não, não preciso, porque tudo isso já está criado na IOSys, Plex, que é a biblioteca de entrada e saída de dados, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso tudo. Vou apagar. Eu vou descomentar esse IOSys, ó, que ele vai importar agora. Ele vai importar o IOSys. E eu vou dar aqui um show Hello World. E vou gerar um binário. Hello World. Simples assim, viu? Apenas com duas linhas. Uma importando a biblioteca e outra chamando a função para imprimir, para mostrar textos na tela. Ele mostrou o texto na tela. Ok? E se eu quiser fazer isso com uma cor diferente? Olha só o que eu posso fazer aqui, ó. Chamar a função screenColor. Eu posso colocar aqui um número, a cor vermelha, cor verde, por exemplo, que é o número 2. Imprime o Hello World na cor verde. E depois eu chamo a função screenColor novamente para voltar para a cor branca. Para o resto do console ser branco. Vamos ver se vai executar. Olha só, Hello World na cor verde, o resto do console branco. Viu? Apenas com 3 linhas. Em linguagem Assembly, isso seria muitas linhas. Em linguagem C, também, muitas linhas. Apenas com essas linhas aqui, né? Basicamente eu tenho em Plex a exibição de textos coloridos. Porém, galera, isso basicamente eu quero reduzir ainda mais isso. Sabe o que eu quero fazer? Em vez de o usuário chamar, em vez do programador chamar a função screenColor, que ele também pode chamar se ele quiser, eu quero não usar screenColor e inserir um caractere aqui de escape, né? Onde o usuário vai poder colocar a cor aqui. Por exemplo, ele vai poder colocar a cor aqui. Por exemplo, a cor... Ele pode a cor em hexadecimal, pode colocar 15, pode colocar 2 aqui e depois ele pode colocar outra cor, F, que é 15. F basicamente é o valor 15 em hexadecimal. E aí, ele colocando essas cores direto na string, o próprio show ele exibiria o Hello World na cor verde. Mas ele não exibe, justamente porque eu não tenho esse tratamento, eu não faço esse tratamento. E como eu vou fazer esse tratamento? Na linguagem Plex. Ok? Eu vou fazer esse tratamento na linguagem Plex para poder identificar cada valor nessa string e ele converter esses valores para uma chamada de função screenColor, que vai colorir a string. Então eu vou poder inserir as cores na própria string de forma muito dinâmica, apenas com uma linha. Ok? E basicamente é isso. Outra coisa, eu vou voltar para aquele código das cores. screenColor. E eu vou mudar
basicamente essa variável aqui, vamos colocar aqui color. Color recebe 2. E vou colocar aqui como... Não, color recebe 4, que é um vermelho. E vou colocar aqui como parâmetro da função screenColor. Ok? Color recebe 4, que é um vermelho. Depois, color recebe 15, que é um branco. E eu vou colocar como parâmetro da screenColor. Usando uma mesma variável, eu posso alterar o valor dela. Entendeu? E vim aqui, e ele exibe o Hello World em vermelho. Ok? Porque primeiro, color é 4, é vermelho. Então passa a cor 4, que é vermelho, para screenColor, colore a tela, exibe o Hello World em vermelho. Depois muda o valor da variável de 4 para 15, ok? E chama a função screenColor novamente com um novo valor de color. Então color, olha só, eu declarei ela como inteiro. E essa função setConsoleTextAttribute, ela só recebe inteiros aqui, ó, só valores numéricos, ok? Tem que ser valores numéricos aqui. Então, automaticamente o Plex identifica o tipo de variável. Color é inteiro. É um inteiro. Ok? Se eu colocar aqui 4.1, aqui, vai ser um float. 15.2 vai ser um float. Automaticamente o Plex identifica que é um float. Ó, ele deu erro. Né? Ele deu erro aqui. Eu estou colocando um float. Erro, não pode abrir o arquivo, ó. Um arquivo objeto, ele não está abrindo. Por quê? Não compilou. Justamente porque ele não aceita floats aqui, ó. Tem que ser inteiros. Ok, ó, inteiros. Agora sim. Olha só, em amarelo, ok, que é a cor 6. Eu posso fazer isso aqui também, ó. Eu posso definir... Eu vou mostrar uma coisa aqui que já é um erro, é um bug da linguagem Plex, eu ainda vou resolver. Mas a gente tem uma forma de resolver ela pela própria linguagem Plex, que é o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada text, que vai receber meu texto na linguagem. Text, apenas text. Isso é uma string, automaticamente é uma string. E eu vou colocar essa variável text aqui como parâmetro da função show. Ok? Beleza. E vou compilar. Beleza. A exibição de cores em amarelo funcionou, porque ele coloriu o console. Mas ele não exibiu o valor meu texto na linguagem. Por quê? É um bug da linguagem Plex. Porque a gente não consegue usar variáveis que não são declaradas antes de assumir um valor para elas. Entendeu? E eu quero basicamente mudar isso em Plex. Eu quero que o compilador já declare no primeiro valor e não no segundo valor. Isso é um bug. Então, para isso, para fazer funcionar, eu tenho que criar essa variável aqui em cima. E meio que dar um valor que será ignorado depois, pelo próximo valor. Que é basicamente apenas um espaço aqui. E eu vou dar vou compilar aqui o arquivo. E agora sim, ó, meu texto na linguagem. Agora sim, ó, meu texto na linguagem. Ele exibe a string em amarelo. Mas eu quero que eu tire essa variável declarada aqui e ele funcione apenas com essa string. E isso que eu vou resolver lá no compilador em Plex. Beleza? Outra coisa que eu quero fazer também é concatenação de strings. Que em Plex você vai poder fazer isso aqui, ó. Vou poder inserir uma string e vou poder colocar assim, ó, o meu nome, vou colocar aqui meu nome, né, o Anderson, e vou colocar name. E aqui em show eu poder fazer isso aqui, ó, meu nome é, e concatenar strings. Meu nome é name. Dentro de uma string a gente colocar uma variável que ela vai concatenar, ela vai mesclar essa string com o valor dessa variável. Então, com isso, a gente vai ter que colocar entre colchetes, entre chaves, na verdade. Vou colocar entre chaves uma variável que ela vai identificar que é uma concatenação. E a gente pode concatenar quantas variáveis a gente quiser aqui, ó.
Isso aí é basicamente o conceito de carry strings que a gente utiliza em JavaScript. Eu quero levar isso para a linguagem Plex, ok? De forma dinâmica. E obviamente, se eu compilar isso aqui, né, ele não vai funcionar. Ó. Apesar de ele executar, que ele mostrar o texto da linguagem, mas ele não está gerando um novo executável. Ele está utilizando o executável existente, ó. Prog já existe, foi compilado anteriormente esse prog. Mas as informações de compilação tá dando erro. Não está encontrando o arquivo objeto, porque ele não gerou um arquivo objeto pelo NASM. E se não gerou, porque tem um erro aqui. Logo, se a gente tem esse erro aqui, né? Deixa eu só mudar isso aqui para name também. Logo, se a gente tem esse erro aqui, significa que essa string não está aceitando variáveis. E isso eu vou adicionar como um novo recurso na linguagem Plex. Beleza? Mas a gente pode fazer isso aqui. A gente pode. Olha só, agora ele vai gerar as informações de compilação. Ó. Foi compilado, gerou o prog.exe e exibiu o meu nome aqui, o Anderson, em amarelo. Beleza? Então, galera, vamos terminar esta aula, ok? Eu mostrei para vocês alguns fundamentos da função show, comando import, né? Como a gente importar funções DLL, também como colorir stringas com a função screenColor em Plex e como funciona a forma de inclusão de bibliotecas em linguagem Plex, ok? Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer basicamente em relação às variáveis, beleza? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o like se você gostou desse vídeo. Falou!